Olá, a partir de agora você acompanha mais um Universiência. Esse programa que é fruto de uma parceria entre TVs e instituições públicas de ensino superior nordestinas. Aqui temos a oportunidade de conhecer as produções científicas do Nordeste brasileiro. Confira algumas das pesquisas de hoje. Cientistas da Universidade Federal do Ceará desenvolvem curativo à base de grafeno. Uma rede comunitária de alta velocidade entre várias instituições de ensino está unindo pesquisadores na Bahia. E ainda, em nome da mobilidade, cientistas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte constroem um carrinho adaptado para crianças vítimas do Zika vírus. A Universidade Federal do Ceará está desenvolvendo, em parceria com uma startup, o Grafderm, um novo curativo feito à base de biocelulose, nanopartículas de prata e grafeno modificado. O estudo é uma das 10 pesquisas brasileiras contempladas na chamada publicação do CNPq e do Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovações. O produto inovador está sendo testado. E os resultados mostram que a combinação dos componentes, além de proteger, também é capaz de tratar ferimentos de difícil cicatrização. O mercado de curativos hoje ele apresenta somente matrizes passivas, ou seja, matrizes que não possuem um agente ativo como que potencializa a cicatrização. Então já existe no mercado matrizes ou curativos à base de biocelulose, mas nenhum deles com esse potencial ativo, ou seja, a adição de um fármaco que potencializa a cicatrização. A gente cultiva essa bactéria que ela produz esse metabólito, que é a celulose, é uma celulose mais pura que a celulose vegetal. Então a gente introduz o grafeno modificado, né, com algumas partículas de prata, para potencializar ainda outras características para a gente apresentar um produto único para o mercado, né? A gente já tem uma expertise na produção da biocelulose, então a gente desenvolveu esse produto. A proposta dele é diminuir os custos de tratamento. Esse material ele é hidrofílico, ele tem essa capacidade de absorver aquele líquido chamado exudado, que é provocado justamente por processos biológicos que acontecem para a regeneração do corpo normalmente. Aquele líquido é para favorecer esses processos, certo? Só que no que tem esse excesso de líquido, isso favorece também micro-organismos, né? Então, o que é que o nosso curativo vai fazer? Ele vai tirar esse excesso, ele vai remover. Nos testes que a gente fez, a gente consegue fazer uma remoção até de 98% desse exudado por ferida, até em 2 dias. Ele reduz a inflamação, evita a proliferação bacteriana, tanto pelos componentes do grafeno e da prata, né, corada, como também ele não adere à ferida, à pele, para que o paciente sofra depois, né, tenha uma dor, cause algum dano, prejuízo e torne o tratamento mais dolorido, mais estressante para o paciente. Nós, como pesquisadores, né, acreditamos muito, não só baseado nas nossas ideias, mas sim comprovado pelos resultados que a gente teve nessa primeira fase para desenvolver o protótipo. Os resultados nos mostraram, tanto na fase 1 do projeto, onde nós fizemos os estudos de produção dessa matriz e de caracterização in vitro, resultados promissores. Agora a gente passa para uma fase 2, que é a fase de ensaios pré-clínicos, onde nós devemos testar esses curativos em modelo animal, tanto usando o modelo de feridas em pacientes ou em animais diabéticos,
como também em modelos de queimadura. Baseado nesses resultados dos testes pré-clínicos e, consequentemente, com parceiros interessados que possuam capacidade de investimento, nós devemos seguir para uma terceira fase, que seria então a fase de ensaios clínicos e, consequentemente, o registro desse produto na Anvisa, que seria então a capacidade de comercialização desse produto. E daqui a pouco, em nome da mobilidade, cientistas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte constroem um carrinho adaptado para crianças vítimas do Zika vírus. É depois do intervalo. Muito além dos já conhecidos benefícios para a saúde do bebê, a amamentação também é muito positiva para a mulher, a família, a comunidade e até para o planeta. E por que não melhorar esse ato natural e fundamental para a vida? É aí que entra uma pesquisa realizada por membros do curso de enfermagem da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. O estudo aponta algumas dificuldades durante o processo de amamentação, mas os desafios podem ser superados com o auxílio de uma rede de apoio. Nós desenvolvemos diversas atividades aqui na cidade de Jequié. Nós vamos para hospitais, unidades básicas de saúde, grupos de gestantes. Nós desenvolvemos encontros, seminários, cursos sobre aleitamento materno. E durante essa realização dessas atividades, nós percebemos que, mesmo nos dias atuais e com todas as políticas de aleitamento materno e que elas são fortes aqui no Brasil, as mulheres continuam enfrentando dificuldades para amamentar. Então, a realização dessa pesquisa veio para, de uma certa forma, também pela nossa percepção diante dessa situação, e também porque é muito importante que a gente conheça quais são as dificuldades dessas mulheres em amamentar, para nós, enquanto profissionais de saúde, podermos prestar nossa assistência, nosso cuidado a partir daquelas dificuldades ou a partir do conhecimento ou a partir do significado que tem a amamentação para aquela mulher, né? E aí eu coloco também, a gente não trabalha só com a mulher, mas a gente trabalha também com o companheiro, com a família, e nessa família nós trabalhamos com as avós, com os amigos, com os vizinhos, que essas pessoas, elas são rede de apoio importante para essa mulher que amamenta. As dificuldades que elas relataram muito são os problemas mamários, né? E esses problemas mamários, eles acontecem porque essa criança ainda não aprendeu a sugar direito essa mama. Às vezes a mãe precisa posicionar melhor essa criança, e aí esse neném vai pegar melhor na parte da mama, né? Que ela vai pegar não só o mamilo, mas uma boa parte dessa areola. Então, esses problemas mamários, quais são eles, né? O engurgitamento mamário, pode ter casos de rachaduras, fissuras, machucar essa mama, essa mulher vai sentir dor. O outro pode ter mastite também, até chegar essa mulher a apresentar um abscesso nessa mama. E todos esses problemas, eles podem ser evitados, né? Se nós cuidarmos dessa mulher, se nós orientarmos sobre o posicionamento e a pega. Uma outra preocupação dessas mulheres foi a questão de não ter o leite. Então, elas acham que elas não tinham leite e, por outro lado, elas queixaram também da questão da criança estar chorando por conta dessa... que na cabeça delas, né, ou não tinham leite, ou esse leite estava fraco. E, na verdade, isso aí são mitos, né, que nós temos que desmistificar na nossa comunidade, na nossa sociedade, né? Uma outra coisa que elas colocaram é a questão do cansaço. E a gente sabe que, de fato, amamentar não é fácil. E amamentar
sobrecarrega, assim, essa mulher. Daí, por que essa mulher tem essa necessidade de ter essa rede de apoio, né? Para poder dar suporte a ela para amamentar essa criança. E com relação ao choro também, gente, às vezes a criança não chora só porque está com fome, chora porque está com frio, porque está molhada, chora por outras situações que isso não quer atrelar diretamente à questão da qualidade do leite, né? Porque ela é superior a qualquer outro leite, porque o leite materno contém tudo que a criança precisa e contém mais ainda os fatores de crescimento, os fatores de desenvolvimento que vai ajudar nesse desenvolvimento cerebral dessa criança. Então, o leite de vaca, o leite de cabra não contém isso. Quem vai conter todos esses nutrientes e tem muito mais é o leite materno. Então, essas mães precisam saber que elas precisam ter a livre demanda para amamentar de 8 a 12 vezes por dia, tanto de dia quanto de noite. É cansativo, é difícil, mas o que é que ela precisa saber? Ela precisa dessa rede de apoio, ela precisa descansar enquanto essa criança descansa, ela precisa do apoio da mãe, da sogra, do companheiro ou dos amigos, né? Que podem desenvolver outras atividades na casa dela, tomar conta de uma outra criança, limpeza, então tem várias coisas. E a gente observa resultados na melhora da pega, observa quando a gente vai trabalhar com a técnica da extração manual do leite, que a gente ensina para ela como tirar o leite usando as mãos, né? Para na hora que o peito estiver muito cheio, ela aliviar, ou na hora que ela precisar tirar esse leite para deixar para outra, se ela quer sair, ela pode coletar esse leite, ou se ela volta a trabalhar, ela pode coletar esse leite e guardar. Então, elas demonstram, assim, às vezes de imediato e às vezes depois, né, com prazo. E nessas de WhatsApp é interessante, porque elas mantêm um contato com a gente. E nesse contato a gente verifica que essas mulheres, elas, de fato, elas agradecem, elas se colocam, elas aprendem muito. Então, a gente tem, sim, respostas. Então, as pesquisas ajudam a gente a compreender como esse grupo de mães está amamentando e também nos ajuda a perceber o nosso cuidado mesmo, né? Sabe aqueles carrinhos de brinquedos que as crianças adoram? Na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, um grupo de pesquisadores realiza um projeto adaptando esses carrinhos de forma a dar mais qualidade de vida e estímulo para crianças com deficiência em consequência do Zika vírus. Em um carrinho adaptado especialmente para elas, essas crianças se locomovem e se divertem. Esse grupo participa do projeto Go Zika Go, coordenado pela Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi, da UFRN. Essas crianças nasceram com a chamada Síndrome de Zika congênita e apresentam deficiência motora grave. A síndrome se tornou uma preocupação global após o surto do Zika vírus em 2015, que trouxe os holofotes da saúde mundial para o Brasil, especialmente para o Nordeste brasileiro. O Go Zika Go ele surgiu com uma necessidade prática, né, do nosso serviço enquanto clínica e escola da UFRN Campus Facisa, quando no início do surto e as crianças começaram, né, após o período de internação, né, do nascimento, serem encaminhadas para o serviço de reabilitação. Então a gente ficou responsável por acompanhar as crianças dessa região de saúde do Trairi. Então desde o início existia uma preocupação muito grande de fornecer o melhor cuidado em reabilitação, né, para essas famílias, baseado na evidência mais disponível, um serviço centrado na família. O nosso serviço já estava com essa preocupação de envolver as famílias no cuidado. E aí começamos com o serviço de estimulação precoce, porque é o que é preconizado pelo Ministério da Saúde até os 3 anos. E essas crianças foram crescendo e as necessidades elas vão mudando.
A mobilidade é um direito humano. A reabilitação ela precisa trabalhar nesse sentido. E para crianças que têm um comprometimento motor muito grande, muito severo, como são as nossas crianças com Zika, na verdade a gente precisou pensar em estratégias de mobilidade. O trabalho brasileiro é inspirado no projeto Go Baby Go da Universidade de Delaware, nos Estados Unidos, que tem como objetivo promover a mobilidade motorizada através da adaptação de carros de brinquedo. A gente começou a pensar em estratégias que fossem mais centradas nos modelos atuais de reabilitação para as crianças com Zika. Nosso principal objetivo é conseguir fazer algumas adaptações, tanto da parte mecânica, como por exemplo a altura do volante, como adaptações elétricas para fazer com que, por exemplo, com simples toque o carrinho consiga andar. E também na parte da cadeira, dar mais suporte para a criança, enfim, para que ela possa ficar segura, se sentir segura e possa usufruir dessa tecnologia, desse carrinho, com total segurança e praticidade também para ela. Fazemos alguns testes, essas crianças ficam no carrinho, nós fazemos as medições para adaptar individualmente. Esses materiais utilizados são materiais simples e de baixo custo. Por exemplo, para o suporte para um desses carrinhos, nós vamos utilizar canos de PVC, então atrelados a essa carcaça de plástico, com algumas adaptações, alguns pedaços metálicos que nós conseguimos usinar aqui mesmo, mas a maior parte são coisas bem simples que a gente encontra em qualquer loja. Então a gente vai fazer toda a intervenção às 12 semanas na clínica e quando terminar essas 12 semanas, se a gente viu que a criança melhorou, né, de onde ela chegou, ela já tem um nível de aprendizado na mobilidade, nos carrinhos, leva o carrinho para casa e as últimas 4 semanas o fisioterapeuta vai até a casa da criança para poder fazer a intervenção. E aí, quando a gente reavalia a criança, ela está apta realmente para a mobilidade motorizada, essas famílias elas recebem o carrinho para ficarem utilizando com a criança em casa, na comunidade, onde ela quiser. Na verdade, a gente quer que use o tempo inteiro. E aí, pensando longitudinalmente, por exemplo, 1 ano, 2 anos, o carrinho deixou de ser útil para a criança, a família devolve o carrinho para o projeto para que a gente possa buscar outra criança com Zika ou com qualquer outra condição de saúde que se beneficie para que ela possa também usufruir do carrinho. A gente pensa nesse projeto para ser um ponto de partida para um movimento que está começando no Brasil muito forte de implementar a mobilidade motorizada para todas as crianças que têm deficiência. Se você começa a acompanhar na reabilitação uma criança a partir de 6 meses e você já consegue detectar que ela tem um comprometimento motor severo, que a marcha vai ser difícil para ela não entrar num processo de desvantagem muito grande no primeiro ano de vida, a partir dos 9 meses você já pode colocar o carrinho. E aí, aos 9 meses, você já começa a ensinar e essas crianças aprendem a se movimentar de uma forma independente no carrinho motorizado. E aí, ela vai ter as mesmas oportunidades, né? Enquanto o coleguinha dela de 1 ano está correndo, ela está correndo no carrinho. Então, ela participa. Então, ela não se sente diferente nesse processo de brincar e de participar das atividades na escola, né, na creche, na comunidade. Para essas crianças, eu acho que o que vai proporcionar o que a gente também objetiva aqui é a participação delas, né? A participação delas na comunidade, em casa, na escola, onde elas estiverem, né? Essa participação delas, né? Esse envolvimento, essa felicidade, essa alegria que tem ocorrido essa mudança dentro da saúde, né? Não só olhar para dentro da estrutura e função do corpo, mas sim voltar para a participação, para o ambiente dessas crianças. Como faz para ele andar? Mostra para todo mundo. Veja em instantes, cientistas desenvolvem uma rede de alta velocidade que integra diversas instituições de ensino superior. A gente volta já já.
Agora veja que novidade interessante. Uma iniciativa busca interligar as instituições de ensino superior públicas do sudoeste da Bahia e a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa. Mais do que internet rápida, a iniciativa provê a infraestrutura de serviços de comunicação para os grupos de pesquisa, promovendo a integração e a conectividade, disseminando atividades de pesquisa e desenvolvimento das instituições participantes. Ele é um projeto em parceria com a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, a RNP, que é uma instituição que é responsável hoje por prover a infraestrutura de conectividade de internet e comunicação de dados entre as instituições de ensino, né? E então, assim, existe um projeto na RNP que é a criação de redes metropolitanas, né? Essas redes, elas possuem dois comitês, um comitê técnico e um comitê gestor. Eu faço parte do comitê gestor dessa rede. E então, essa rede, no final das contas, ela é a criação de uma infraestrutura para, em cada localidade, criar uma rede de alta velocidade para comunicar as instituições locais. No nosso caso, da realidade de Vitória da Conquista, a gente está tendo uma comunicação em alta velocidade entre o IFBA, a UFBA e a UESB, né? E aí essa comunicação, nesse caso, um grande desafio nosso e que eu venho tentado buscar é trazer para a comunidade, né, de pesquisa formas de explorar, porque muitas vezes o pessoal pensa que é só uma rede de computadores. A ideia é justamente mostrar para a comunidade o que eu venho tentando divulgar. Não é rede por rede, não é só, então, como eu dizia, uma interconexão de alta velocidade só para ter internet mais veloz, né? A intenção que a gente quer trazer é mostrar para os pesquisadores que pesquisadores de diferentes instituições, seja no nosso escopo local, IFBA, UFBA, UESB, podem realizar pesquisas entre si, né? Assim como podem também realizar com outras redes, como, por exemplo, das diversas instituições que estão em Salvador também. Então, muitas vezes, tem pesquisadores que têm suas pesquisas comprometidas ou alguns níveis de dificuldade em algumas interações de troca de dados, de informações, que uma rede de alta velocidade pode permitir. Eu vou trazer como exemplo um projeto, que é o projeto da rede RUT, né? Que é uma rede nacional para a medicina, né? Então, na RUT, a ideia é que a gente explore justamente essa infraestrutura aí para que se criam, por exemplo, uma das intenções dela é promover o surgimento de novas aplicações e ferramentas que venham a explorar os mecanismos inovadores de educação em saúde, por exemplo, na colaboração à distância para um pré-diagnóstico ou na avaliação remota de dados de atendimento médico, coisa que não seria possível se a gente tivesse rede de baixa velocidade, rede sem estabilidade. Então, hoje, essa rede ela nasce com 4 atores, né? A Prefeitura de Vitória da Conquista, o IFBA, a UFBA e a UESB, né? E, claro, a RNP. A intenção é que isso expanda para outros entes também, mas seria numa segunda fase. Na hora que a gente estiver com a rede pronta, entregue, por exemplo, o curso de medicina da UESB, da UFBA, poderão estar integrados também nessa rede e fazer uso dessa rede universitária de telemedicina, que é a RUT, né? As possibilidades são inúmeras, né? Então, acho que se a comunidade trabalhar nisso para fazer bom uso, eu acho que a gente expande em muito esse horizonte que seria de apenas uma internet de alta velocidade, mas sim explorar todo o potencial dessa rede. E com essa iniciativa inovadora, encerramos o Universiência de hoje. O nosso encontro marcado é na próxima semana, com novas pesquisas científicas para você conhecer. Tchau, tchau e até lá!